Bacana isso que você falou, né? Que você não gosta que liga. No começo você não gostava que ligava ela a Lenin, né? Porque, assim, realmente é uma informação que eu até desconheci, acredito que muitas pessoas desconhecem, né? Agora, uma coisa assim que me chama a atenção, eu estava lendo sobre ela, esse trabalho dela no campo educacional após a morte do esposo, sofreu alguma influência ou não? E outra coisa, ela teve filhos? Eu não consegui encontrar isso. Não, não teve filhos. A Krupskaya, ela tinha uma doença autoimune, a doença de Beisdow. Então, ela não teve filhos e ela passou por alguns momentos em que a saúde dela, inclusive, tinha algumas baixas, né? Então, no dicionário dela, desculpa, no diário dela, alguns momentos ela fala que ela não participou de alguma reunião, por exemplo, alguma conferência internacional das mulheres, porque ela não estava bem de saúde, então ela tinha alguns momentos assim que ela oscilava. E ela não teve filhos biológicos, mas ela adotou uma quantidade de trabalhadoras russas que foi uma coisa incrível. Logo após a Revolução de Outubro, né, em que nós vamos ter aí a proposta da construção daquilo que se chamava de comunismo, né, e que a gente, pelo menos eu sou da corrente de que ele não aconteceu, né, mas enfim, isso é uma longa polêmica e isso daria mais um encontro aqui, mas enfim. E que ela se instala ali, né, novamente, e agora não mais São Petersburgo, mas eles mudam a capital para Moscou. Ela começa a se integrar à formação do que seria um novo governo, né? A princípio, a Krupskaya, ela sai, né, para fazer propaganda do que estava acontecendo, do que era aquela revolução. E aí uma outra brincadeira, né, com a ideia de estrela vermelha, porque ela ficou fazendo, né, até por volta de 1921, ela ficou viajando de navio, né, por essa Rússia gigantesca, né, na verdade pelo Império Russo como um todo, falando um pouco quais eram as propostas, o que eles acreditavam, né, em termos educacionais, políticos, etc. E o navio que ela embarcou e que ela fez essa jornada chamava inclusive Estrela Vermelha, né? Então, mais uma vez, essa brincadeira. E a Krupskaya, ela até dizem que foi difícil trazer ela de volta, né? Quando Lenin adoeceu e falaram, agora ele precisa de você, disse que ela falava, eu não quero voltar, mas ela voltou e acabou cuidando dele. E quando se formou o Comissariado do Povo, né, para a Educação, ela fez parte, mas ela não ocupou um cargo, né, de primeiro escalão. Quem ficou com esse cargo foi o Lunacharsky, e é bem interessante porque os textos do Lunacharsky, né, quando eu fui fazer uma leitura, eles tinham datas posteriores, mas eles eram muito baseados nas teorias da Krupskaya. Mas foi ele que assumiu o comissariado. E ela assumiu, né, uma parte aí dentro desse comissariado, ajudando a pensar como seria a educação, trazer novas experiências. Ela falava muito em solidariedade. A ideia dela, né, de criar um ser humano com novas expectativas. Ela queria, claro, combater o individualismo que era colocado pelo capitalismo, e ela dizia, olha, nós vamos conseguir formar uma nova sociedade a partir do momento que a gente colocar em prática o coletivismo e a solidariedade. Então, os textos dela vêm muito nesse sentido, mas ela também tinha uma ideia de popularização da educação, tanto que até na biblioteconomia o pessoal estuda Krupskaya, porque ela foi uma das pioneiras por criar bibliotecas, inclusive bibliotecas itinerantes na Rússia, para que as pessoas pudessem ler e escrever. Enfim, com a morte do Lenin, né, nós tivemos alguns anos, né, que foi aquela transição de governo para o Stalin, a princípio não só ele, né, mas, enfim, um grupo, até que ele vai assumindo sozinho o governo. E a Krupskaya, ela fez parte de um grupo de oposição ao Stalin, né, que a princípio era um grupo também que o Trotsky fez parte, muitos outros, mas o que começou a acontecer? Começaram a acontecer os expurgos, né, e as pessoas elas eram expulsas, então elas estavam ali todas juntas e de repente o Stalin criava, né, toda aquela narrativa, como ele expulsou o Trotsky primeiro,
né, da Rússia específica, depois de toda a União Soviética, enfim. E aí a Krupskaya, ela fez uma opção por continuar na Rússia. Ela deixa alguns escritos falando que ela tinha ficado muito tempo em exílio e que ela não queria mais ficar longe do povo russo. Então, ela diminui as críticas. Só que, quando a gente entra na década de 30, né, a educação ela vai passar por uma grande mudança. Os avanços que foram feitos na década de 20, né, por uma série de educadores, etc., eles começam a sofrer alguns cortes, né, e isso vai ser mais efetivo a partir de 32 até 34. Então, a Krupskaya, ela vem numa linha, né, de experiência, porque ela fala muitas vezes, nós acertamos, nós erramos, mas ninguém tinha feito isso ainda no mundo, então a gente precisava fazer experiências educacionais, só que o início da década de 30 vai ser um corte e um retrocesso em boa parte de tudo aquilo que eles tinham ganhado nos anos 20, né? Tanto é que eu já tive a oportunidade de escrever um pouquinho, né, sobre a relação, e eu coloco isso no livro, dela com o Vygotsky, né, que é um educador que, mais precisamente a partir dos anos 80, mas agora, no século XXI, que a gente está tendo algumas traduções direto do russo, né, para entender um pouco mais esse autor, mas o quanto um influenciou o outro, né? Então, aqui, a ideia de que a Krupskaya poderia ter influenciado ele, mas, sem dúvida alguma, ele influenciou ela também, né? Então, temos esse papel importante dela que vai com uma experiência que cresce, mas depois que sofre um corte muito brusco, né? E os anos 30, nós sabemos que aí já tem uma concepção dos expurgos, de perseguição, né? De um governo extremamente autoritário por parte do Stalin, né?